tarde, meus amigos e meus alunos. Nós estamos iniciando a terceira etapa da nossa disciplina em segurança e operacionalidade de eventos. Esse terceiro tema a gente vai levar em consideração a parte de layout, a parte de funcionalidade do layout, os mapeamentos de riscos, os objetivos, os riscos ergonômicos, os riscos de acidentes, os gerenciamentos de riscos, os benefícios do gerenciamento de risco que uma empresa possui. Vamos falar também de alguns termos técnicos como risco, perigo, dano, perda, o que seria uma perda, o que seria um dano. Vamos falar também de gestão de emergência, procedimentos do gerenciamento do risco, a importância, as normas regulamentadoras. Vamos falar também da inspeção de segurança, as modalidades de inspeções, as etapas do diagnóstico de segurança. Então são esses temas que a gente vai elaborar nessa terceira parte da nossa disciplina, que é a parte final da disciplina de operacionalidade de eventos, operacionalidade de eventos. Mas para reforçar mais uma vez, a gente vai ter um encontro ainda no fórum e vamos ter as atividades 1, 2 e 3. Para as próximas semanas a gente vai estar entrando em contato com vocês. Então, o que seria o layout? A primeira parte, para a gente entender bem o que seria um layout, é ir na definição da palavra. Então, a palavra layout significa a planta baixa, né? A planta baixa do evento. Onde é que você quer? Como é que a gente faz para deixar o espaço físico mais agradável? Qual é o melhor lugar para instalar o palco do evento? Como devem ficar os demais objetos? Então, para isso a gente tem o layout. O layout é que vai lhe situar onde você vai encontrar todos os objetos que a gente tem no nosso evento. O layout ele se constitui a base estratégica dos empregados em eventos, né? Sem considerá-los nos projetos, podemos inviabilizar o sucesso do nosso evento. Sem a parte do layout, é impossível você ter o sucesso no nosso evento. Para constituir o layout, exige muita competência para o fato da viabilidade, né, do evento, para a gente situar os objetos. Existem alguns fatores que influenciam no layout. Basicamente são 4 os fatores que influenciam no layout. O primeiro são os materiais. O que seriam os materiais? São as quantidades e as variedades de matéria-prima que se encontram no evento, né? O segundo seria as máquinas, que são os instrumentos, as ferramentas e os utensílios. O terceiro seria as pessoas, o ser humano, né? A disposição das pessoas, como é que elas vão ficar lá no evento ou na empresa mesmo, no posto de trabalho. E o quarto seria a movimentação, né? O que seria essa movimentação? A movimentação são os transportes internos dos materiais entre os departamentos. Essa parte é muito importante, como você vai transportar. Você tem que transportar com segurança. Então são esses 4 fatores que influenciam no layout. Os materiais, a máquina, o ser humano e as movimentações, né, o transporte. Qual seria então a finalidade do nosso layout? Para que serve um layout? O layout ele tem uma operacionalidade e funcionalidade, né? Ele serve também para você ter economia. Serve para você também ter segurança. A partir do layout você tem segurança, porque você sabe a disposição dos objetos, das pessoas, das máquinas, onde elas vão estar encontradas no ambiente. O layout também ele tem uma finalidade higiênica, né? A aparência também é uma finalidade do layout. E a harmonia interna. Então são essas finalidades que o layout traz para a gente. Qual a funcionalidade do layout? Para que o layout funciona? Para que o layout funcione, é preciso ter algumas coisas. Algumas coisas são chave para que a gente tenha a funcionalidade do nosso layout. Então, uma das principais fatores de funcionalidade do layout é a integração. Na disposição dos objetos, dos transportes, você tem que ter uma integração entre eles.
das pessoas, das máquinas, do próprio ser humano, dos materiais. Você tem que ter uma interação entre eles. No layout, para ter a funcionalidade do layout, você tem que ter também o mínimo de movimentação de materiais. Por quê? Porque quando você tem o mínimo de movimentação de materiais, você está minimizando os riscos de acontecer algum acidente. O fluxo contínuo da produção tem que ser o fluxo tem que ser contínuo, não dá para ficar parando e começando. O fluxo tem que ser contínuo. Temos que otimizar todos os espaços. A funcionalidade do layout, ela tem, para que ele funcione, você tem que otimizar todos os espaços. Reduzir os gargalos, isso também é muito importante. Evitar acidentes e doenças ocupacionais e atuar como um catalisador para o aumento da produção. Então, essas são as funcionalidades do layout. Para o desenvolvimento de um projeto de layout, são basicamente quatro características importantes. A localização da planta industrial, é o primeiro passo. O segundo é o arranjo fiscal geral. E o terceiro passo é o arranjo físico detalhado. E o quarto passo, a implantação. Então, são 4 passos para você ter o desenvolvimento de um projeto de layout. A localização, o arranjo físico geral, o arranjo físico detalhado e a implantação. No primeiro passo, que é a localização da planta industrial, basicamente a gente tem o planejamento das instalações. A gente vai ver a direção dos ventos, o curso de água, o efeito do sol, né? Quando parte de equinócio, solstício, os aspectos ergonômicos. Na parte de arranjo físico geral, você vai ter o fluxo industrial, a entrada dos materiais, das matérias-primas, até a saída do produto acabado, desde a entrada do produto até a saída. As relações interpessoais também, o acompanhamento das atividades através das plantas baixas, possibilita sugestões de alterações e melhorias. É nesse arranjo físico geral que você vai abranger basicamente a parte geral do nosso layout. O que seria o arranjo físico detalhado? O terceiro passo para o desenvolvimento de um projeto de layout. O arranjo físico detalhado, ele relaciona com o posicionamento das estruturas. Os maquinários, as pessoas, ele vai lidar detalhadamente a localização desses materiais. E o quarto passo seria a implantação, né? É a fase em que se define como ficará o layout. Nesse passo não vai ter mais modificações. Quando você vai implantar, já é o layout definitivo. Então, para o desenvolvimento de um projeto de layout, você tem esses 4 passos que são decisivos no projeto, né? Existe uma relação entre o layout e a ergonomia. Qual seria essa importância entre você falar de layout e ergonomia? Para que serve? Qual é a relação entre eles dois? Quando se fala em layout, a gente fala em prever espaços, a gente fala para evitar grandes distâncias, a gente procura reduzir ao mínimo o movimento das pessoas, busca ajustar ao máximo o posicionamento. A área de trabalho deve ser organizada e planejada. Ao se planejar o layout, você tem que ter atenção nessa parte. Garantir o trabalho braçal intelectual, posicionar os postos de trabalho, estudar a posição do sol é muito importante. Você está lá na sua empresa e o sol está batendo no seu rosto. Então, você posicionar, estudar a posição do sol é importante. Um problema ergonômico que a gente tem, o posicionamento do sol. Você tem que ter esse estudo e manter sempre as áreas industriais bem demarcadas, né? Você tem que ter essa sinalização. Para que o layout e a ergonomia andem junto, nós temos que ter essas características para que facilite e ajude o desenvolvimento de nosso trabalho. Um fator importante também seria o mapeamento de riscos. O mapeamento de risco ele representa uma representação gráfica de um conjunto de fatores.
O que é que ele representa? Ele representa os materiais e equipamentos, as instalações, a estrutura física, o ritmo de trabalho, postura, os turnos de trabalho, a jornada de trabalho. Nos mapeamentos físicos, nas empresas, basicamente nas empresas, você vê círculos e uma pintura diferente. Por exemplo, se eu tenho um risco químico de uma empresa, você vai ver lá um círculo e a cor vermelha. Ali me mostra que é um risco químico. Se for um risco físico, você vai ver que é um sinal verde, um círculo e a pintura verde. Se for um risco biológico, você vai ver que é marronzinho. Se for um risco mecânico, é azul. Então, cada risco ele é sinalizado com uma cor diferente. E esse mapeamento de risco é que vai me dizer se é muito perigoso ou se é pouco perigoso. À medida que o círculo for ficando grande, vai me dando maior risco. À medida que o círculo vai ficando pequeno, me diz que é um risco moderado ou um risco pequeno. Então você vai ter que olhar para o tamanho do círculo e também para a cor do círculo e identificar. Identificar se é um risco químico, um físico ou um biológico. Qual é o objetivo que a gente tem no mapeamento de risco? Se você for o objetivo de mapear os riscos, você vai ter como objetivo reunir as informações necessárias. Isso é preciso você ter em mente que você precisa reunir essas informações. Para que é que serve o mapeamento? Ele facilita o diagnóstico da situação de segurança e saúde no trabalho. Ele é que vai lhe dizer, vai lhe diagnosticar. A troca e a divulgação de informações entre os trabalhadores, isso é muito importante, porque é na comunicação, é nas reclamações que eles vão dizer qual é a necessidade que eles têm de ter uma sinalização adequada. Você tem também que estimular a participação destes trabalhadores nas atividades de prevenção. A palavra-chave no mapeamento de risco se chama prevenção. É para isso que ele serve. O objetivo maior é prevenir um acidente, é prevenir um incidente. E conscientizar e informatização das pessoas. Você só vai implantar o mapeamento de risco se você conscientizar e ter a informação para as pessoas. Para se fazer o mapeamento de risco, você tem que levar em considerações algumas características. Você tem, para fazer o mapeamento de risco, você vai ter que ter o checklist, né? Você vai ter que ter os roteiros, você vai ter que ter as inspeções de segurança, as investigações e incidentes, você vai ter os acidentes e as falhas, e os fluxogramas que detalham as operações realizadas. Então, para fazer o mapeamento de risco, você tem que levar em consideração essas características. Uma das coisas importantes também é afirmar que os riscos eles estão descritos e classificados na NR, na verdade, não é nem NBR, na NR, na norma regulamentadora número 9. Ela é muito importante e fala de mapeamento de risco. Os riscos ergonômicos. O que é que caracteriza os riscos ergonômicos? Eles estão associados diretamente com o esforço físico intenso. Esse é uma das partes dos riscos ergonômicos. É o levantamento de transporte de peso, a mobilidade inadequada, posturas incorretas, você que está trabalhando em frente ao computador e tem a postura incorreta, isso é um risco ergonômico. O controle rígido do tempo para a produtividade, a imposição de riscos excessivos, as jornadas de trabalho prolongada, a monotonia e a repetitividade. Isso é uma causa bastante de riscos ergonômicos. Existe uma tabela que fala dos riscos, dos tipos de risco, né? É o que eu já tinha mencionado anteriormente. É classificado em cor e também em tamanho do ciclo. Por exemplo, você tem os riscos químicos, ele é classificado a cor vermelha. Os riscos físicos, ele é classificado na cor verde. Os riscos biológicos, a corzinha marrom, e os riscos ergonômicos na cor amarela, na mecânica, os riscos mecânicos na cor azul. O que seriam os riscos de acidente?
onde é que eles estão presentes, os riscos de acidente? Eles apresentam em arranjos físicos inadequados, pisos poucos resistentes ou irregulares, material ou matéria-prima fora de especificação, máquina e equipamentos sem proteção, ferramentas impróprias ou defeituosas, iluminação excessiva ou deficitária, armazenamento inadequado, animais peçonhentos. Todas essas listas de variáveis, elas contribuem para que a gente tenha riscos de acidentes. O gerenciamento de risco. O que significa gerenciar o risco? Gerenciar o risco significa minimizar, ou se possível, você evitar os efeitos dos riscos. Ou seja, no gerenciamento de risco você tem essas duas fases. Ou você minimiza, ou até mesmo evita o efeito dos riscos. Então, para se ter o gerenciamento do risco, é preciso você planejar, ordenar, controlar, prever, organizar as pessoas e organizar também os materiais e orçamentos, né? Isso é você prevenir, isso é você gerenciar os riscos. O gerenciamento de risco envolve as etapas de identificação do perigo e a estima do mesmo, né? Você gerenciando, você está identificando. Na segunda etapa, você vai avaliar o risco. O que é que significa avaliar o risco? Significa você valorar o risco, determinar se trata de risco pequeno, médio ou grande. Como forma de fiscalização, a gente deve também determinar ações que viabilizem o controle do risco. As 3 etapas devem estar muito bem integradas e registradas mediante documentação por meio de laudos, fotos, filmagens, gravações e gravações de entrevista, né? Então você tem as 3 etapas do gerenciamento de risco. E, na verdade, a identificação, a estimação e a valoração do risco, né? Os benefícios do gerenciamento do risco. Existe, basicamente, os benefícios são para 3 gamas de fatores. São para as pessoas, para as empresas e para o meio ambiente. Para as pessoas, se trata da segurança, do conforto, da motivação, da conscientização e da responsabilidade. Para as empresas, a gente visa a maior produtividade e a qualidade em redução de custos em geral, né? E para o meio ambiente, gera respeito mediante ações efetivas, na minimização de falhas e na minimização de acidentes também. Existem alguns termos técnicos no mapeamento de risco, por exemplo, a palavra risco, perigo, dano e perda. O que seria um risco? O que seria um perigo? O que seria dano e o que seria perda? Risco é a condição potencial necessária para causar um dano. O exemplo são lesões a pessoas, a equipamento e instalações e danos ao meio ambiente. O perigo é uma exposição relativa a um risco que favorece a sua materialização em danos. O dano é a gravidade da perda humana, a perda material, ambiental ou financeira. E a perda é o prejuízo próprio, né? O próprio nome já está dizendo, perda. É o prejuízo por uma organização sem garantia de ressarcimento por seguro ou por outros meios. A gestão de emergência. Esse termo é muito importante quando se trata em mapeamento de risco. A gestão de emergência, o controle de emergência é o conjunto de ações que visa obter o controle da situação, na qual os fatores do risco aparecem ameaçando produzir danos e perda. O procedimento do gerenciamento de risco são basicamente três características importantes. A velocidade de propagação do evento perigoso é maior que a velocidade com que o homem detecta. Então, sempre que tiver um incêndio ou qualquer pânico no evento, você deve saber que a velocidade de propagação do evento perigoso é muito maior do que a velocidade do que o homem detecta. É uma situação muito rápida. A gente também sabe, com bastantes estudos e pesquisa, que em situação de emergência, o homem representa uma elevada probabilidade de cometer erros. Isso é estatisticamente comprovado. E essa probabilidade ela diminui se ele estiver adequadamente treinado. Por isso que tem as brigadas de incêndio, né?
Não é possível elevar a confiabilidade do sistema a 100%. Isso aí nunca a gente vai chegar, mas se tiver pessoas treinadas, a gente vai ficar próximo disso e vai evitar e quando tiver o perigo, a gente saber se comportar. Quando o último recurso mecânico eletrônico falha, o controle passa a depender totalmente e completamente da ação humana. Então, por isso que não é bom entrar em pânico. Qual a importância do gerenciamento de risco? O gerenciamento de risco ele serve para detectar, para comunicar, para avaliar e mobilizar as pessoas, os processos e as organizações. Sejam realizadas medidas preventivas que beneficiem as pessoas, o patrimônio e o meio ambiente. As normas regulamentadoras. As NRs são as leis estabelecidas pelo Ministério do Trabalho, que regulamenta desde 1978, através da portaria 3.214. Elas é que vão normatizar todos esses perigos, esses riscos que a gente vê nos eventos, nas empresas. Na época que regulamentaram, foi feito 28 NR. Existem alguns exemplos que eu trouxe aqui, a NR1, a NR que relaciona as disposições gerais, a NR2, que é a inspeção prévia, a NR3, que é o embarque e interdição, a NR4, que fala de serviço especializado em engenharia, a NR5, que fala da CIPA, da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Então, são várias normas, né, que regulamenta a nossa disciplina. Inspeção de segurança. Para que é que serve as inspeções de segurança? As inspeções de segurança elas servem na parte de observação, na parte de registro, na parte de encaminhamento, acompanhamento e aprovação final. Então, são esses 5 passos que caracterizam a inspeção de segurança. Na parte de observação, você deve ser detectado e apresentado os comprometimentos, né? Na parte de registro, seja de forma verbal, ou oral ou escrita. No encaminhamento é o pedido de reparo e no encaminhamento, né? No acompanhamento é a documentação que vai tramitar por diversos setores e a aprovação final é feita pela diretoria ou pelos responsáveis. Existem algumas modalidades de inspeções, né? Existe a modalidade inspeção de rotina, a inspeção periódica, a inspeção especial, a inspeção dirigida e a inspeção oficial. Cada inspeção ela tem uma característica própria. Por exemplo, a inspeção de rotina, elas são feitas exames todos os dias para checar as operações, as máquinas, equipamentos e os EPI, né? As periódicas, elas sempre em intervalos regulares, semanal, ou mensal, ou quinzenal, ou até mesmo anual. Essas são as inspeções periódicas. Existem as inspeções especiais. Elas têm caráter extraordinário. É uma verificação mais aprofundada e detalhada. Essas são as inspeções mais específicas, né? Existem umas inspeções que é as inspeções dirigidas. Essas são sem data para acontecer. Ela certifica equipamentos, instalações e ferramentas também. Ela diferencia da inspeção de rotina porque ela alcança, ela chega, o alcance dela é muito maior do que a de rotina. E existem as inspeções oficiais. As inspeções oficiais elas são feitas por órgãos, né? Órgãos oficiais como o Ministério do Trabalho, a Delegacia Regional do Trabalho, o Corpo de Bombeiro. Essa tem um caráter judicial para a verificação das atas da CIPA, né? Existem as etapas de diagnóstico de segurança em uma avaliação ergonômica. Então, existem as etapas. Quais são essas etapas que caracterizam o diagnóstico? São o lançamento do projeto, são o diagnóstico propriamente dito, são as propostas de modificações, a validação e a implementação das modificações. No lançamento do projeto, basicamente você vai projetar, né? Onde é que vai ter os diagnósticos.
Quando você faz o lançamento, você vai à procura dos erros, você vai fazer o diagnóstico, você vai diagnosticar onde se encontra cada defeito. A partir daí você vai ter as propostas de modificações. Feitas as propostas de modificações, você vai validar seus etapas de diagnóstico. Com a validação, aí acontece a implementação das modificações. E a partir daí está feito todas as etapas de diagnóstico da segurança. Bom, meus amigos, pois a terceira etapa do nosso curso seria esse vídeo. Eu espero que esteja ficado claro a nossa apresentação. Caso tenha qualquer dúvida, a gente vai ter um encontro nosso no fórum e enviem dúvidas, qualquer dúvida que aparecer, tanto nas atividades extracurricular, enviem para que a gente debata tanto na parte do fórum como também por e-mails e por outros meios. Tenham uma boa tarde e um bom fim de semana para vocês.